Esta lição, a lição final, fala sobre o vinho novo, ok? Agora vamos ler Isaías, que diz: Não vos lembreis das coisas passadas. É a forma que Deus se movia através de você ou de outras pessoas. Nem considereis as antigas. Contemplem, olhar e ver. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela sairá à luz. Porventura não a percebeis? Em outras palavras, podem reconhecer, alguns vão dizer que sim e outros não vão. As pessoas que forem capazes de reconhecê-lo vão atravessar o deserto. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, o que antes era uma terra seca, agora se torna um campo muito frutífero. Foi o que Deus disse. Vejam o que aconteceu. Se olharem para isso, agora eu vou ler minhas anotações, pois isso é muito importante. A mudança, a coisa nova que Deus quis fazer, não é nova para Deus, é nova para nós. Tá bom? Então temos que lembrar. 2 Coríntios 3,18 diz que mudamos de glória em glória, tá bom? E como essa mudança acontece? Há um deserto entre eles. Então, pessoal, abracem isso, pois é assim que ele faz coisas novas. Ele nos leva a um próximo nível de glória. Sempre resistimos à mudança. Por quê? Porque as pessoas vivem de hábitos. Nós ficamos confortáveis com um padrão. Eu sou realmente assim. Perguntem ao meu filho. O mesmo café da manhã há mais de 10 anos. Eu faço a mesma coisa todas as manhãs, né? Então, eu tenho que lutar contra isso. Fazer algo novo é muito esforço para mim. Como Paulo disse, sou o maior dos pecadores. Eu dizia que era o principal dos lutadores. E, sim, eu sou uma pessoa de hábitos. Mas meus filhos e esposa foram muito piedosos comigo e me ajudaram a fazer mudanças. Porque eu abraçava o antigo e era muito difícil para mim entrar no novo. Mas agora que eu tenho quase 60 anos, vamos lá, vamos fazer algo novo. Eu amo isso, sabem? E eu vi o que acontece em minhas experiências. Entendem o que eu estou dizendo? Então, vamos falar sobre essa mudança. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu amo isso, por isso eu guardei isso para a lição 10. Vamos lá. Um dia, algumas pessoas, digam algumas pessoas, Algumas pessoas. disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam e oram regularmente, assim como os discípulos dos fariseus. Por que seus discípulos estão sempre comendo e bebendo? Agora, a primeira coisa que devemos perguntar é: quem são algumas pessoas? Elas são os fariseus? Bom, podemos descobrir isso em Mateus, que diz a mesma coisa. Um dia, os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram-lhe por que seus discípulos não jejuam e oram regularmente. Em Lucas, como nós e os fariseus. Ok, espere um minuto. Agora temos que falar sobre isso. Esses são os discípulos de João Batista. Agora, eu quero que pensem sobre isso. Esses caras se sacrificaram muito para seguir a Deus, porque um ano antes, João Batista iniciou o que Deus estava fazendo na terra. Pensem nisso. Todos estavam indo para o deserto. Foi profetizado que ele iria preparar o caminho do Senhor. Essas pessoas, para se juntarem a João e se tornarem seus discípulos, tiveram que viver no deserto. Entendem? Comiam gafanhotos. Ok? Ouviram o que eu disse? Gafanhotos. Isso era o que eles comiam. Mel silvestre era o que comiam também. Tá bom? João vivia no deserto, com um casaco de camelo e um cinto de couro ao redor dele. Este é o cara que eles seguiam há vários anos. Tá bom? E aí, o chefe deles foi preso e Jesus não seguia as mesmas regras. Ele ia às festas de Mateus. Ele comia e bebia. Eles não tocaram em nada que veio da videira, pois João veio como um nazareno. Então, sabem, estava assim: opa! Você não está servindo a Deus do jeito que nós servimos a Deus. Então, eles olham para João, que obviamente jejuou muito, e estão: como assim? Vocês vão a festas de Mateus, comem banquetes? Nós jejuamos. O que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando trazer Jesus para o método deles de servir a Deus. Porque um ano antes era assim que Deus se movia na terra. Gafanhotos, mel silvestre, deserto. Estar no deserto, não em festas, comendo banquetes ou bebendo os melhores vinhos, né? Então eles pensaram: temos que falar com ele sobre isso. Então, Jesus, eu amo a resposta que ele dá. Jesus diz:
Os convidados do casamento jejuam enquanto comemoram com o noivo? É claro que não. Tá bom? O que Jesus está dizendo aqui, por que meus discípulos têm que jejuar? Entendem? Fizeram do jejum uma religião. Se precisam de alguma coisa, Deus manifestado em carne está bem aqui. Tudo o que precisam fazer é me pedir e eu darei. Eu amo a maneira como ele expõe os religiosos. Um espírito religioso sempre quer travar o que Deus quer fazer. Tenta resistir o que Deus está fazendo. Os fariseus diziam que Moisés é o nosso pai, resistindo ao Filho de Deus vivo entre eles. E é isso que os caras fizeram, tá? Vejam o que Jesus disse. Mais um dia o noivo será tirado. Repitam comigo, tirado. Tirado. Esta é a ênfase da afirmação deles e então jejuarão. Jesus estava falando sobre comida, sobre o que eles levantaram? Sim, posso ver isso. Mas na verdade eu acho que Jesus estava falando sobre um jejum na presença de Deus. Um dia ele será tirado. E o que vai acontecer quando ele for retirado? Um jejum de sua presença tangível. Veem isso? Agora, como eu sei disso? Como é que é a verdadeira interpretação? Pois ele continua dizendo, vejam isso, ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo arrebentaria os odres, derramando o vinho e estragando os odres. Vamos falar sobre isso, tá? Primeiro, qual é o tipo de vinho que tem nas Escrituras? É sempre um tipo de presença tangível de espírito. Estar bêbado, não com vinho em excesso, mas estar cheio do Espírito. Em outras palavras, Paulo disse que estar cheio do Espírito é algo real, por pessoas que não ficam bêbadas por causa de vinho ou drogas e que procuram a única satisfação que só se consegue através do vinho novo, que é a presença do Deus vivo, certo? Então, ninguém põe vinho novo em odres velhos, mas o que é um odre? Ok, eles colhem as uvas, pisam nelas, fazem tudo isso. Sabiam que há um tempo para armazenar o vinho? Bom, naquela época usavam peles de carneiro, tá bom? E chamavam de garrafas de vinho. Eram feitas de pele de carneiro. A pele de carneiro, antes de colocar o vinho, era muito flexível e muito maleável. Dobraria, tá? Eles colocavam o suco nisso, tá bom? E ele podia reter o vinho. Depois de meses e meses e meses, o clima do Oriente Médio secava e absorvia a umidade da pele de carneiro. Mas então, uma vez que o vinho era derramado, a pele de carneiro não ficava mais flexível e macia, ficava rígida, quebradiça. Então, se colocassem mais suco naquela pele, ela iria estufar e arrebentar, e eles perderiam o vinho. Tá bom? Agora, quando eu estava no meu segundo deserto, quando fui pastor de jovens, Deus me mostrou isso, tá bom? Antes eu quero dizer mais uma coisa. Jesus disse que isso derramaria o vinho, você perderia o novo mover de Deus, e isso estragaria as peles. Então, vejam que as peles são o recipiente. O que contém o novo mover de Deus? Isso são os movimentos. As igrejas somos nós, os indivíduos. Então, não só Deus não está preocupado em perder o novo mover do Espírito, ele não quer ver as peles quebradas. Em outras palavras, para mim é como se Deus dissesse, se você quiser permanecer rígido e quebradiço, pode ficar com o seu vinho velho. Mas eu vou fazer isso e você ficará no passado e não receberá o novo poder que o que estou fazendo tem. Então ali estava eu orando e Deus me mostrou que eu estava me transformando em um odre novo. Enquanto eu orava, tive uma visão de uma garrafa de vinho sendo virada e cada gotinha do vinho derramada. Eu estava... Meu Deus, você tem que derramar o vinho para fazer a pele nova de novo. Porque quando eles despejavam o vinho todo, esfregavam com azeite de oliva e molhavam, e deixavam de molho na água por dias. Em seguida, eles esfregavam com azeite de oliva e tornavam flexível e macia de novo. A água significa ser lavado pela água da palavra. Lembram do que Jó disse? Me apeguei às suas palavras mais do que ao alimento necessário. Então, quando estivermos em um lugar seco, entrem na palavra de Deus. Sabem, uma das coisas que eu faço antes de ler a Bíblia pela manhã é pedir ajuda ao Espírito Santo, pois sem a ajuda dele, nesses 38 anos que leio a Bíblia, eu não entenderia nada. E peço para me mostrar algo de Jesus que nunca vi antes. Acreditem, eu faço isso, mesmo depois de 38 anos caminhando com Deus, pois eu sei o quão importante é a palavra de Deus, fomos lavados por ela, entende? Esfregar com azeite de oliva é a oração. Tudo bem?
O que ele está dizendo é: se você fizer isso, o que vai acontecer? Você será um vaso novo, onde o vinho novo pode ser derramado. Um movimento novo e fresco do Espírito não é novo para Deus, é novo para nós. E se você olhar para movimentos antigos, o que você vê? Vê apenas instituições, somente pessoas que estão presas. Tenho ido a igrejas e visto que o pastor ainda está preso nos anos 80. Quero dizer que ainda está fazendo o que fazíamos nos anos 80, cantando as mesmas músicas, a mesma decoração. Ainda tem pastores presos nos anos 90. Já vi pastores presos nos primeiros anos do século XXI. É tão importante clamarmos por um novo mover do Espírito, não importa quanto tempo estamos caminhando com Deus. Estão ganhando alguma coisa com isso? E Jesus continua a dizer: o vinho novo deve ser guardado em odres novos, ou odres renovados. Ninguém que bebe o vinho velho parece querer o novo. Dizem: o velho está ótimo. Então, o negócio é o seguinte: sempre que há um novo mover de Deus em mim, a verdadeira batalha que enfrento é que quero ficar com o velho. Pois eu gosto dele. Eu me acostumei. Certo? Eu sou uma pessoa disciplinada, uma pessoa com hábitos. Eu gosto disso. Mas ainda assim Deus diz: eu quero fazer algo novo. Eu vi isso nas mensagens. Eu estava pregando sobre criptonita em todos os lugares que eu ia e, literalmente na turnê de Betel, vimos mais de 5.000 pessoas serem salvas. Loucura. Eu já tinha visto isso antes, Deus colocar a sua mão em uma mensagem, mas eu tentei pregar as mensagens antigas só porque precisava de uma mensagem para pregar, e eram tão simples. Quando ele me pediu para pregá-las por todo o país 10 anos atrás, foi poderoso demais. Mas com essa mensagem do deserto, você nunca me ouviu pregá-las antes, em todos esses anos. Eu escrevi esse primeiro livro em 91 e o li recentemente e pensei, essa mensagem foi profética para os anos 90. Esse livro precisa ser reescrito. É por isso que estamos reescrevendo e lançando em janeiro de 2019, porque ele precisou ser atualizado. E Deus está colocando isso em meu coração. Por quê? Porque está preparando todas essas vozes proféticas, jovens da idade de vocês, ou caras mais velhos como nós. Vamos todos sonhar os sonhos de Deus. Ele está nos preparando para fazer algo fresco e novo. Então, gente, não se acostumem com o velho. Não se sentem e digam: eu gostei quando ele fez isso há 1 ano através de mim. Eu gostei da maneira como ele fez há 3 anos. Agora ele está fazendo algo novo. Podem dizer amém para isso? Aqui está o resultado. Prontos? Jesus está dizendo isso. É bem mais fácil ficar com o antigo do que passar pelo processo de busca necessário para mudar para receber o novo. Isso é o que impede uma pessoa de ir para o novo. Decida agora em seu coração. Agora, faça isso, antes que chegue o momento difícil de estar seco. Pois quando estiver seco, será tentado a voltar ao que é velho. Funcionou e ainda funcionará, pois há um resíduo do antigo. Ainda funcionará. Mas você não estará no começo do que Deus está fazendo na Terra. Pessoal, eu vou ter que encerrar aqui, mas eu quero trazer alguns pontos finais bem importantes. Número 1. Livre-se. Me escute com atenção. Livre-se de como pensa que Deus vai promovê-lo. Ok? Apenas livre-se da maneira que você acredita que Deus irá promovê-lo. Eu me lembro de que costumava pensar em como pode um menino que cresceu em uma cidade de 3.000 pessoas, frequentou a igreja católica a vida toda, quase não conhecia ninguém. Como Deus levanta aquele jovem para pregar às nações. E eu me lembro de tentar descobrir como Deus iria colocar Lisa e eu no ministério da pregação. Lembrem-se, um dia eu pensei, aposto que vai acontecer assim, e o Espírito Santo falou ao meu coração: você acabou de descobrir uma maneira de como eu não vou fazer isso. E é incrível, eu nunca consegui imaginar como Deus iria fazer isso, porque Ele faz isso. Deus é aquele que dá a promoção. Ok, então limpe seu coração. Aqui está o número 2. Limpe seu coração de ofensas com Deus. Paulo disse em Atos 24:16, eu me esforço para ficar livre das ofensas com Deus e com os homens. Muitas vezes, quando passamos por um deserto, queremos culpar Deus. E quando estamos chateados com Deus ou ficamos amargurados com Ele, mas com medo de admitir isso. Se isso acontecer, antes de mais nada, seja honesto. Abra seu coração a Deus. Se abra, seja honesto. Jeremias não reclamou para os seus amigos, foi direto a Deus.
Você tem que dizer: Deus, eu sou tão estúpido, porque você é tão perfeito. Você me ama com um amor perfeito. Nem meu próprio pai natural me amou como você me ama. Então, obviamente, sou eu quem está perdendo. Sou eu quem está perdendo aqui. Você tem que liberar qualquer amargura ou qualquer ofensa que você tenha para com Deus. Número 3, não reclame. É a quinta coisa que manteve Israel fora da terra prometida. É o que os fez andar errantes pelo deserto pelo resto da vida. Quando criamos nossos filhos, você vai achar que isso é loucura. Nós disciplinamos nossos filhos por se rebelarem reclamando. Não é? Ok. Por quê? Porque, como eu disse antes, reclamar é uma afronta à autoridade. Tipo, não gosto do que você está fazendo, se eu fosse você faria diferente. Então, eu me lembro de uma época em minha vida que estava fazendo um jejum nas montanhas da Geórgia. E, sim, há montanhas lá. E eu estava na casa de uma pessoa e lembro que cheguei até a sentir orgulho de mim por não reclamar. Passei por situações muito difíceis e me certifiquei de me proteger das reclamações. Eu me lembro de acordar um dia naquele lugar e ouvir o Espírito Santo dizer: eu ouço a reclamação em seu coração. Naquela manhã, eu mal saí da cama e logo me ajoelhei e disse: meu Deus do céu, me perdoe. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Logo proteja meu coração de reclamar. Número 4. Defina sua mente e seu coração para resistir. Leiam Hebreus, capítulo 10. Isso é tão bom. Tenham paciência, é o que vocês precisam agora, para só então fazer a vontade de Deus. Então receberão tudo o que Ele prometeu. Olhem para essa versão, é tão boa. Ainda é uma coisa certa, mas você precisa aguentar. Eu amo isso. Você precisa aguentar. Ficar com o plano de Deus para que você esteja lá para a conclusão prometida. Eu amo isso. Número 5. Se você persistir, a promoção virá. Ouçam de novo. A promoção irá vir. Tudo bem? Ok, vejam 1 Pedro 5. Portanto, fique contente com quem você é e não se exalte. A mão forte de Deus está sobre você. Este é Deus, ele irá promovê-lo no momento certo. Ok? Lembrem, o seu tempo não é o tempo de Deus. Salmos 31, meu tempo é em suas mãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Descanse em Deus. Isso significa que você não precisa se preocupar em fazer acontecer. Deus cuidará para que aconteça. Ele cuida de você. Vejam o Salmo 75, que diz: para a exultação ou promoção não vem nem do leste, nem do oeste e nem do sul. Por quê? Porque vem do norte. Deus é o juiz. Lembre-se, seu trono está nas laterais do norte. Ele derruba um e exalta outro. Tenho meditado muito sobre essa escritura e pensei: Deus, o que farei no dia que me derrubar e exaltar outro? Eu espero fazer o certo. Sei que João Batista declarou: ele deve crescer para eu diminuir. Mas eu sei que depois de estar na masmorra, João enviou seus discípulos a Jesus e disse: és tu que vem ou vamos olhar para outro? Está brincando. Ele viu os céus se abrirem, conheceu o Espírito de Deus, e é por isso que Jesus enviou a mensagem de volta e citou Isaías e disse: João, bendito aquele que não se ofende comigo. A promoção virá. Saiba disso. Número 6. Mantenha o objetivo mais importante com você. Se você olhar em Efésios 1:11, diz: nele também alcançamos uma herança sendo predestinada. As pessoas ficam nervosas com essa palavra. Segundo o propósito daquele que opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Não tenha medo da palavra predestinado. Por favor, só porque as pessoas a usam de forma errada, vamos dar uma olhada nela para tirar esse medo. O prefixo pré significa antes ou início. A palavra destinado ou destino é onde você vai parar ou a linha de chegada. Junte os dois e é isso que você vai ter. Definir a linha de chegada antes do início. Deus escreveu a história da sua vida antes mesmo de você nascer. Diz no Salmo 139, antes de eu nascer, você escreveu a minha história de vida. Cada momento da minha vida foi registrado em seu livro antes mesmo de eu nascer. Ele tem um grande plano para a sua vida. Um futuro cheio de esperança, alegria e promessa. Não desista. Qual é a linha de chegada? O que ele predestinou para nós? Paulo nos diz: pois o que dantes conheceu também os predestinou. Ele estabeleceu a linha de chegada antes de nós começarmos, para sermos a imagem de seu Filho. Esse é o objetivo número 1 do cristianismo. O objetivo número 1 de Deus nos criando para sermos santos. Ele deseja que sejamos a imagem de Jesus Cristo. No ministério
podemos sair do alvo. Se você olhar para os macabeus, eles estavam determinados a impedir a idolatria de Israel. Viveram 200 anos antes de João Batista. Começaram bem, mas seu foco era impreciso. Não focaram no coração de Deus como Davi e Moisés, e então acabaram se tornando fariseus. O foco número 1, focando ponto final. Seu GPS interno deve ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Se você é um pastor, é para isso que você está direcionando seu povo. Se você é um cristão, um discípulo de Jesus Cristo, seu objetivo é tornar-se como ele. E, finalmente, o número 7 como palavra final. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4, pois acho que resume muito bem. Portanto, não desanimemos, não desanime, não desista. Mesmo que nosso homem exterior esteja perecendo, o homem interior está sendo renovado dia a dia. Eu amo isso. Vejam agora, ele diz, a nossa leve aflição. E Deus considera as piores provações que passamos como uma leve aflição. E é só por um momento. Lembrem-se de que o momento para Deus pode durar anos. Produz para nós um peso de glória muito maior e eterno. Um peso de glória. Então, Paulo diz, aqui está sua próxima declaração. Enquanto nós não olhamos para as coisas que são vistas, não olhe para as suas circunstâncias, mas para as coisas que não são vistas. Esta é a palavra de Deus. Até o momento que as promessas se cumpriram, a palavra do Senhor o testou. Mas olhem para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. O chamado que Deus colocou em sua vida, adivinhem, é eterno. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar da vontade de Deus. Os irmãos de José tentaram. Disseram, vamos matá-lo e ver se ele nos lidera. Mas eles não conseguiriam fazer isso. Saul tentou fazer a mesma coisa com Davi, mas não conseguiu. O único que pode tirá-lo da vontade de Deus é você mesmo. Israel reclamava, murmurava. Resultado, eles não cumpriram as promessas que Deus tinha para eles. Quero isso para você. Precisamos que você cumpra a sua vocação e o seu destino. Precisamos que seja feito o que Deus quer fazer por você nessa terra. Assim, talvez possamos terminar nosso trabalho e voltar para casa. Então, por isso, eu quero orar por você agora. Alguns de vocês podem estar no início de sua jornada no deserto, outros podem estar no final, alguns de vocês podem não estar no deserto ou num oásis agora. Não importa. Há muitas chances de você enfrentar um mais cedo ou mais tarde, então vamos orar. Vamos crer. Deus, Pai, eu te agradeço por todos que passaram por esse curso. Agradeço pela vida deles, agradeço a vocação que você colocou na vida deles, o chamado deles é significativo. Ninguém que esteja me vendo agora tem um chamado insignificante. Deus, o Senhor disse que o que não é visto é ainda mais valioso e deve ser muito honrado, mais do que o que é visto. Pai, eu oro para que o Senhor possa dar força, fortaleza, resistência, enquanto meus irmãos e minhas irmãs colocam em prática o que aprenderam neste curso, que é obedecer o que a sua palavra declara e permanecer focado somente em Ti. Eu oro para que fortaleça as suas vidas, amarro as forças das trevas que têm tentado te atrapalhar, te parar, e eu liberto você para viver o pleno e a vontade de Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Foi um grande prazer e uma grande honra compartilhar com vocês um pouquinho sobre o deserto. Tenho certeza de que quando estudar a Bíblia agora, o Espírito Santo vai revelar coisas ainda maiores e você vai desenvolver uma nova compreensão para fazer a coisa certa, no momento certo e obter o resultado certo. Deus o abençoe. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.